Olá a todos, me chamo Érica Pereira e juntamente com os meus colegas Arthur Valadares, Júlia da Mata e Maria Angélica de Campos, vamos falar nessa apresentação sobre o artista Francisco de Goya, contando um pouco sobre a trajetória de vida dele e fazendo um enfoque mais especial em uma das suas obras, que foi o que foi proposto para o desenvolvimento dessa apresentação. Nós dividimos então em 7 tópicos, onde esses 4 primeiros correspondem à primeira parte, onde a gente vai falar sobre a trajetória acadêmica dele, mostrar um pouco das obras que ele produziu, e esses 3 últimos tópicos correspondem à segunda parte da apresentação, onde será feito uma análise contextual e também uma análise técnica sobre a obra que nós escolhemos. Francisco José de Goya e Lucientes, ou Francisco de Goya, é conhecido atualmente como um dos artistas mais importantes do século XVIII e do século XIX, justamente pela capacidade que ele tinha de retratar o drama da existência humana com um realismo que sempre atingia de uma forma violenta o espectador. A trajetória artística de Goya se inicia aos 13 anos de idade, quando ele frequentou como aprendiz o ateliê do pintor José Lucerne, em Saragoça, com quem ele permaneceu por 4 anos. E nesses 4 anos, ele seguiu aprendendo o típico programa acadêmico no ensino de belas artes, que era baseado na prática do desenho por etapas. E nesses estudos estavam inclusos simetria, anatomia e também perspectiva. Porém, apesar do Goya ter iniciado formalmente esses estudos dele aos 13 anos de idade, os biógrafos de Goya afirmam que ele já tinha tido um contato através da própria curiosidade e observação, bem como também a influência do ambiente cultural que ele cresceu. Em 1763, com os conhecimentos que o Goya adquiriu com José Lussan, ele se mudou para Madrid para poder estudar, e nos anos em que ele esteve lá, ele estreitou os laços dele com Francisco Bayeux, que seria o seu futuro cunhado. E o Francisco, ele era um pintor que era estabelecido na corte espanhola e também membro da Academia Real de Belas Artes de São Fernando. Então, o Francisco, ele usava dos mesmos fundamentos de José Lussan, que era utilizando o desenho como um método auxiliar de trabalho. Ainda nesse período em que Góes esteve em Madrid, ele submeteu os trabalhos dele para a Academia Real de Belas Artes de São Fernando por 2 vezes, no período de 1763 e 1766, mas ele teve a admissão negada em ambas as vezes. Não tendo conseguido ganhar uma bolsa de estudos, o Goa então se mudou para Roma em 1770, determinado a melhorar as habilidades dele e buscar novas oportunidades. Mas como o Goya era praticamente desconhecido nessa época, tem poucos registros detalhados nesse período que ele esteve em Roma. Mas o que se sabe é que em 1771 o Goya continuou aprendendo sobre método de desenho na Itália, e desse período está preservado no Museu del Prado um livro chamado Caderno Italiano, que mostra uma série de rascunhos feitos por ele. E nesses rascunhos tinham modelos vivos, cópias de obras de artistas e também o rascunho da obra que ele apresentou na Academia de Belas Artes de Parma, na Itália, em um concurso que ele se destacou e conquistou o segundo lugar. Ainda em 1771, o Goya ele retornou para Saragoça e pouco tempo depois desse retorno, ele recebeu as primeiras comissões importantes que ajudaram a consolidar a reputação dele. E uma dessas comissões foi a contratação dele para pintar afrescos na Basílica do Pilar de Saragoça, juntamente com Francisco Bayeux. E através das pinturas que ele fez, que eram de temáticas religiosas, pôde-se observar a influência das técnicas e também dos estilos que ele estudou na Itália. E uma das obras dele que se destaca, e é muito notável nesse período, é essa que está aqui passando agora, que é a Adoração do Nome de Deus. Anos mais tarde, em 1773, o Goya se casa então com a Josefa Bayeux e se muda com ela para Madrid, para a casa do cunhado dele, o Francisco Bayeux. E esse casamento não só fortaleceu os laços familiares entre o Goya e o Francisco, mas também foi de muito benefício para a carreira dele, porque aproximou ele de outros artistas que também eram influentes na corte. E por influência do cunhado do Goya, ele começou a trabalhar para a fábrica de tapeçaria real em Santa Bárbara, onde ele conseguiu várias encomendas, e apesar do estilo inovador que ele tinha gerar um certo desconforto, o Goya conseguiu encontrar o meio termo, fazendo também obras religiosas, como no Cristo Crucificado, de 1780, que a Júlia vai mostrar um pouco mais dele mais lá na frente. Meu nome é Julia da Mata e agora eu vou falar sobre o desenvolvimento de suas técnicas e obras. Goya retratou vários temas em suas pinturas: paisagens, cenas mitológicas, religião, imaginário, guerras, deuses, demônios e feiticeiros, além de retratar também políticos, burgueses e oficiais. Muitas das pinturas do artista eram infundidas com comentários políticos e sociais, sendo um reflexo de suas visões sobre as questões sociais da época, como a Inquisição Espanhola e as guerras napoleônicas. Ele foi conhecido por suas técnicas de pinturas inovadoras, usando pinceladas soltas e visíveis, que mais tarde se tornariam característica do movimento romântico.
Goya transmitia a partir de cores vivas e fortes os diversos sentimentos humanos: medo, sofrimento, angústia e felicidade. Temas como comédia, sátira e tragédia eram recorrentes em suas obras. Em seus últimos anos, criou uma série de pinturas sombrias e pessimistas, conhecidas como pinturas negras, caracterizadas por sua paleta de cores sombria e temas assombrosos, refletindo seu desencanto e possivelmente suas lutas contra a doença mental. Agora, quando desenvolveu seus trabalhos? Em 1771, após Francisco de Goya viajar para a Itália em busca de trabalho, o artista se inscreveu em um concurso da Academia de Belas Artes de Parma, onde recebeu uma menção honrosa dos examinadores por suas boas qualidades técnicas e pelo calor da expressão. Após a menção honrosa, Goya começou a receber suas primeiras encomendas. Pintar afrescos nas paredes da igreja de Nossa Senhora do Pilar, em Saragoça, decorar as paredes do convento Aula de em Aragão e pintar imagens de santos na igreja de Ramolinos. Em 1776, ele recebeu a encomenda para realizar uma série de cartões que serviriam de modelo para a tapeçaria Manufatura Real de Santa Bárbara, em Madrid, destinada ao príncipe das Astúrias. Entre eles, o Guarda-Sol, a Feira de Madrid e Inverno. Em 1780, após o artista apresentar o quadro Cristo na Cruz para a Real Academia de Belas Artes em Madrid, foi nomeado pintor da corte, retratando nobres, a família real, embaixadores e ministros. Em 1789, Goya foi nomeado pintor da Câmara do Rei por Carlos IV, trabalhando como retratista da família real e da aristocracia madrilena. Em 1792, contraiu uma doença infecciosa onde perdeu a audição. Em 1794, pintou seu autorretrato, onde se mostra triste e envelhecido. Em 1796, retratou a tela Mágia desnuda, e diante da pressão da sociedade ofendida, ele refez o quadro com a mesma modelo, criando assim Mágia vestida. Em 1808, a Espanha foi invadida por Napoleão. Carlos IV abdicou do trono em favor do príncipe Fernando VII. Goya continuou no cargo, mas frequentava pouco a corte. Inconformado com a ocupação da Espanha, retratou o horror da guerra em O Colosso. Em 1814, Fernando VII restaurou o Tribunal da Inquisição. Em 1829, aos 74 anos, ele começou a pintar, no muro de sua quinta, imagens sombrias e demoníacas, chamadas pinturas negras. Meu nome é Arthur Valadares e agora eu vou dar início à segunda parte do trabalho, onde a gente vai de fato se debruçar sobre a obra escolhida dele e falar mais a fundo sobre ela. A obra escolhida, ela se chama Aquelarre, ou Sabá das Bruxas. Ela foi feita entre 1820 e 1823. Ela é a número 4 de uma série de 14 pinturas, das mais famosas do Goya, as chamadas pinturas negras, que foram feitas nas paredes da casa de campo dele, a Quinta del Sordo. E Aquelarre, ela tem as dimensões de 1,40 m por 4,38 m. Ela é feita em óleo a seco sobre reboco e posteriormente foi transferido para uma tela durante a restauração. O Goya dedica a sua arte a essas obras com temáticas obscuras em dois momentos distintos da vida dele. O primeiro entre 1797 e 98, onde ele produz Los Caprichos e os quadros para a Alameda de Osuna, que foi uma encomenda dos duques de Osuna, e o segundo momento entre 1815 e 1824, onde ele vai produzir as pinturas negras na Quinta del Sordo e o álbum de las Bruxas e de las Viejas. Na cultura espanhola, é o Goya quem vai introduzir essa temática em pintar bruxarias e obscurantismo. Isso era algo comum mais no norte da Europa. E historiadores dizem que é possível que ele tenha sido influenciado pelo Hieronymus Bosch para começar a representar essas figuras grotescas e ocultismo. Porém, diferente do Bosch, o diferencial do Goya é que ele representava figuras da nossa realidade, como bodes, morcegos, bruxas, crianças mortas e corpos cadavéricos. Já o Bosch costumava pintar criaturas mais mágicas e fantásticas. É interessante ressaltar que no primeiro período em que Goya retrata essas figuras obscuras, ele foi financiado pelos seus mecenas, os duques de Osuna, que encomendaram uma série de 6 pinturas chamadas de Os Assuntos de Bruxas. E nessa série, o pintor faz a primeira obra em que ele explora essa temática de bruxas e os aquelarres. Entretanto, o aquelarre que Goya pintou em 1798 para os duques de Osuna é completamente diferente do aquelarre que ele pintou na residência dele, a Quinta da Sordo. Eu me chamo Maria Angélica Campos e eu vou fazer uma análise técnica da obra O Sabá das Bruxas. Bom, o quadro, ele se trata de uma celebração pagã, um ritual de bruxas, em que elas se reuniam para fazer certas práticas tecnicamente religiosas. E essas práticas, elas refletiam medo e uma superstição na época. E o artista, ele faz essa obra com esse tema por três principais motivos. O primeiro é a curiosidade, já que a elite, ela tinha um interesse mesmo pelo mistério, pelo ocultismo, e era um interesse nas rodas de conversas da alta sociedade. O segundo era uma crítica social, onde ele ia contra a Igreja Católica e contra as pessoas com que ele trabalhava para, né, que eram os nobres. E o terceiro é um aspecto intimista, onde o artista ele mostra esse lado dele mesmo, onde ele purga seus próprios monstros e ele contempla os demônios da humanidade. Analisando o cenário,
ele tem um ambiente escuro, uma indefinição e uma nebulosidade que serve para mostrar o quê? Essa atmosfera opressiva e misteriosa. Então, ela contribui para uma sensação de incerteza, de desorientação, aumentando ainda mais esse medo, né? E a ausência de detalhes, ela faz com que o ambiente pareça surreal e onírico, como se a cena estivesse ocorrendo em um plano de existência diferente, separado mesmo da realidade, como mostrava o imaginário popular, né? É perceptível uma falta de horizonte. Então não dá pra gente ter muita certeza da paisagem. Isso contribui para uma sensação de claustrofobia e indefinição espacial, né? Aumentando esse desconforto por parte do observador. Os elementos naturais, eles são difíceis de serem percebidos, mas dá para ver um pouco ao fundo uma certa vegetação escura, com galhos, e eles reforçam a conexão da natureza com os rituais pagãos. Bom, a gente percebe alguns elementos presentes na tela, né? O primeiro é o bode, que ele tá quase que no centro, por um motivo de que a obra, quando ela foi passada da parede da casa para a tela, ela foi cortada. E assim mudou o centro. O centro passou para ser essa figura de véu branco, que eu vou falar um pouco mais sobre ela daqui a pouco, e o bode, né? Que é um símbolo tradicional de mal e heresia. Então ele tá ali para representar a figura do diabo, né? Reforçando esse aspecto, esse cenário mesmo de bruxaria. A sua figura, ele destaca ainda mais esse poder maligno, né? A gente também consegue perceber várias mulheres com um traço mais caricato, mais grotesco, que representam as bruxas. Então, elas estão ali também reforçando e mostrando o que está acontecendo na situação. E elas serem retratadas com roupas mais escuras, ele acentua essa atmosfera macabra. Já as crianças também são muito difíceis de serem percebidas, mas dá para perceber em alguns pontos da obra, e elas estão ali para criar uma sensação de violação da pureza, de inocência, e por serem sacrifícios para esses deuses que eles contemplavam. Essa mulher de véu branco, ela pode ser interpretada como uma freira que está entrando para esse universo. Ela está sendo apresentada a esse ritual para que ela possa fazer parte. Então, uma ruptura de dois caminhos totalmente opostos. Já a mulher sentada na cadeira, ela pode ser entendida como uma figura também superior. Então, ela pode estar ali representando os poderes políticos da época que estavam conectados indiretamente com esses rituais. Já os objetos ritualísticos, eles só podem ser percebidos a partir das posturas das bruxas. E eles também são para indicar a atividade ali sendo realizada. Agora a gente vai analisar um pouco da posição e das feições e o que elas significam. A posição do bode é uma posição firme, ereta, em que ele tem os olhos bem abertos e a boca também aberta, mostrando com que ele está falando com esse público, com essas bruxas, né? Dando uma certa orientação. E a sua roupa lembra a roupa de um padre. Então, fazendo aí mais uma crítica à igreja. Já as bruxas, algumas olham muito atentamente para essa figura central do bode, com a intenção de realmente interesse no que ele está dizendo, outras já olham com medo, outras já estão em uma posição de submissão, mas todas elas formam um semicírculo, mostrando que ali está acontecendo um ritual, obviamente, e que o principal centro é mesmo o bode. Esse formato, ele também acaba direcionando o olhar do espectador para o que está acontecendo, para o que é mais importante, o que é mais intenso na cena. As figuras, elas têm diferenças de altura. O Goya ele brinca com isso para poder trazer um certo dinamismo, um certo movimento. Todas as técnicas utilizadas, elas também voltam o espectador para esse imaginário e essa sensação de medo, claustrofobia, como o chiaro escuro, os aspectos grotescos, as pinceladas soltas e expressivas, os traços caricatos e a exploração psicológica. As cores é um dos principais aspectos para que isso seja notado. Então, ele utiliza as cores juntamente com as pinceladas e com a técnica do claro e escuro para poder criar essa profundidade, esse contraste e acentuar ainda mais a dramaticidade da cena. Francisco de Goya foi um pintor tão excepcional que é considerado por muitos como um pintor à frente do seu tempo, tendo influenciado pintores importantes como Eugène Delacroix, Gustave Doré e Francis Bacon, além de também ter influenciado e ter sido contemporâneo no movimento do romantismo. Para além da pintura também, Goya teve contribuições significantes na produção de gravuras. Suas séries Los Caprichos e Os Desastres da Guerra são relembradas até hoje como trabalhos excepcionais no uso da técnica. Tudo isso mostra que Goya não foi um pintor importante só para a cultura espanhola, mas também para a cultura mundial, tendo sido considerado como um dos maiores pintores de toda a sua geração.